Informar os cidadãos sobre direitos e cuidados com a saúde é também papel do vereador. E esse é um dos temas do Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. Informar sobre doenças sexualmente transmissíveis, alertar sobre a automedicação e reforçar sobre a vacinação. Esses foram alguns dos assuntos apresentados em plenário pelo vereador Ronaldo João, do PHS, que é o nosso convidado do Sete Lagoas em Debate de hoje. Vereador, muito obrigado por sua presença aqui no Sete Lagoas. Vamos começar falando sobre um assunto que é bastante polêmica e que o senhor levantou essa bola, que é a questão da vacinação. E um dos seus anteprojetos, que é o APL 81, dispõe sobre a vacinação anual contra a gripe para os profissionais da educação. E essa foi uma discussão feita em plenário, porque não é toda a população que recebe a vacina contra a gripe, né? Exatamente. Infelizmente, a vacinação ela é determinada para certas categorias de idade. Eu, por exemplo, estou no meu franco direito, né? 69 anos, posso ser vacinado a qualquer momento. Mas acontece que tem professoras de 20 anos, outras de 30, quer dizer, uma idade variada. Mas elas lidam com crianças, elas lidam com muita gente. Então, é fundamentalmente uma profissão de risco para doenças respiratórias. E é por isso, então, que nós entramos com esse projeto. Pois é, a campanha já começou, na verdade, né? Me parece que agora os profissionais da saúde estão incluídos aí. Sim. São crianças de 6 até quase 5 anos, né? Sim, 4 anos e 11 exatamente, meses. Os profissionais da saúde, gestantes, e agora os profissionais da educação finalmente estão entrando. Exatamente. Isso aí porque, olha, só não aceita uma condição dessa quem realmente não tem uma visão. Porque, afinal de contas, a quantidade de criança que numa sala de aula apresenta doença respiratória é muito grande. E o risco da professora ser contaminada até com o H1N1, o H3N2 é muito grande. Então elas têm que se proteger, porque nós precisamos das professoras. Pois é, e parece que esse inverno vai ser meio violento com a questão do vírus, né? O pessoal está meio aterrorizado. É o seguinte, é uma época assim em que o tempo é diferente. Eu chamo muita atenção do povo para essa questão de tempo, mas chamo demais, porque assim que entra o outono, ele é seguido do inverno, o ar é seco e o ar é frio. Nós precisamos na nossa via respiratória de ar úmido e quente, né? Então a própria época do ano, ela irrita a nossa árvore respiratória e facilmente pode acontecer de chegar vírus ou bactérias. Mas uma vez eu digo, não é toda gripe que é virótica, nem tudo que está na rua aí é gripe. A grande 90% é resfriado, é diferente. Pois é, os sintomas da gripe costumam ser mais pesados, é isso? Não, é o seguinte, a nossa via aérea, o nariz, a orofaringe, a traqueia, são estruturas úmidas e quentes. O ar é frio, ele resseca a nossa via respiratória e modifica muito a mucosa, facilmente penetram doenças. O que eu mais aconselho nessa época como se diz, fria e de ar seco, inverno, né? Outono e né? inverno, são as vaporizações. Tá tomando banho, chuveiro quente, aquele vapor, puxa para dentro de si, umedece suas vias respiratórias. Aí você estará sendo protegido também desse tempo ruim que nós temos. A gente tem que aproveitar, doutor Ronaldo João, que é médico, então a gente faz a pergunta da área da vereança, olha, mas aproveita. Eu vou te dizer uma coisa, eu tive um programa que durou durante muito tempo, numa certa rádio da cidade, e hoje em dia eu apresento uma pequena parte no programa na Rádio Eldorado e também no Facebook da Márcia. Tudo para ajudar o povo na área de saúde, porque eu tenho 43 anos que eu sou médico, e médico trabalhando, não é médico de férias, não. Lidando aí com os problemas, os dilemas, não né, tenha da dúvida, população. não tenha dúvida. E é interessante isso porque muitos dos seus projetos, anteprojetos, é bem voltado para a saúde, Sim, é uma preocupação sua. Perfeitamente, exatamente. Recentemente nós apresentamos esse, né, do aviso nos banheiros públicos com relação a doenças sexualmente transmissíveis. Por que eu fiz isso? O povo é que não sabe.
Doenças como hemorragia, que dificilmente apareciam, estão aparecendo. A sífilis, que a gente pensa que já acabou, não acabou. Então, as doenças estão voltando. Então, se nós não colocarmos, a pessoa não toma cuidado. E não tomando cuidado, ela adoece, não tem outro jeito. Pois é, como que o poder público pode ajudar nesse aspecto? É claro que é questão de higiene de cada um, né? Educação de higiene de cada um, mas como é banheiro público, o que pode ser feito para amenizar, né? Como se diz? Nós estamos pedindo para colocar quadros de aviso, não é isso? Mas o poder público tem um poder muito grande, sim, para atuar nessas doenças infecciosas nas escolas, nos hospitais, nos bares, que o poder público tem condição de forçar a colocação, em vários pontos, para alertar o povo. Porque realmente a coisa não está assim tão boba como se pensa, não. E a questão de DST entra na AIDS também, que é uma outra doença que está começando a voltar, as pessoas, porque há 20, 30 anos era uma doença que causava pavor. Hoje em dia parece que não, né? As pessoas não pegaram, os jovens não pegaram essa fase da doença no seu estágio pior. Sim, mas uma coisa eu posso te garantir, Sete Lagoas, se tiver pouco, tem 1.000 aidéticos, se tiver pouco. Eu não vou dizer exatamente a quantidade, mas eu digo pela amostragem que eu tenho no posto de saúde. Uhum. A pessoa chega e se declara, sou aidético. O AIDS hoje não faz aquele clamor violento, porque os coquetéis que foram constituídos têm parado o vírus. Mas olha, se você me observar, estou com uma feridinha aqui no lábio. Essa feridinha no lábio chama-se herpes simplex, herpes bucalis. Para esse herpes, eu não tomo medicamento. Eu uso um outro tipo de tratamento alternativo, que eu vou declarar, que tanto faz, chama-se autohemoterapia. Se eu não fizesse autohemoterapia há mais de 10 anos, se você me visse hoje, você não acreditaria. Eu tive um herpes em todo o rosto, nariz e tudo mais. A única coisa que conseguiu controlar ele, a autohemoterapia, porque remédio não adianta. Não existe remédio para vírus. Esses coquetéis estabilizam eles, porque o vírus é uma entidade intracelular. Enquanto a bactéria é extracelular, o vírus é intracelular. Então o organismo identifica a célula como dela, mas não está sabendo que lá dentro tem vírus. Só acontece quando acontece uma viremia, que a célula estoura e joga no sangue aquela quantidade de vírus, é que ele aparece no lábio, aparece em outras coisas. Informação que a gente tem que ficar alerta mesmo, né? Tem sim. Tem que tomar cuidado. O que a gente precisa fazer é se cuidar, se precaver, né? Cuidado demais nunca é demais. Nunca é demais. Né, vereador? Tem um outro anteprojeto de lei também que tem a ver com a questão da saúde, que é a fixação de cartazes conscientizando sobre o perigo da automedicação em estabelecimentos que comercializem medicamentos. Sim. Isso faz a diferença? Faz a diferença, sim. E eu devo chamar a atenção, eu vou dar apenas um exemplo. Eu tenho certeza que o telespectador já viu falar que tal ala do CTI, tal ala do hospital teve que ser fechada para poder limpar, para acabar com a tal de superbactéria. De onde vem a superbactéria? Do uso abusivo de remédio. Ah, eu tenho em casa um restinho de amoxicilina, eu comecei a gripar, tomei. Não, antibiótico ou você toma a dose completa ou não toma. Então a pessoa sempre guarda 1, 2, 3, a bactéria cria resistência, que não conseguiu matar, e dentro do hospital surgem as superbactérias que remédio nenhum consegue liquidar. Pois é, então além desse alerta, as pessoas precisam de informação para entender de fato o que acontece. Exatamente. Né? Porque pode achar, é bobagem, não é, vou tomar um remedinho não é bobagem, que a gente tem costume. A automedicação é uma coisa assim, muito preocupante, porque você visite 10 casas, que em 9 você vai encontrar uma farmácia dentro da casa, você pode ter certeza. É verdade. Vereador, a gente vai rapidamente para o intervalo, vamos voltar falando então sobre um outro anteprojeto de lei, que é sobre a apresentação da caderneta infantil para matrículas em creches e escolas infantis. Daqui a pouco. Sete Lagoas em Debate de hoje, eu recebo o vereador Dr. Ronaldo João, do PHS, que é médico, então está nos dando muitas dicas aqui sobre o que fazer, o que não fazer, e muitos dos projetos de lei, dos APL, dos anteprojetos de lei que ele apresenta na casa tem a ver com essa questão do cuidado com a saúde. Vereador, e uma dessas que
que tem a ver com a questão da saúde, que é a apresentação da caderneta infantil no ato da matrícula da creche e em escolas das redes de ensino público e privado do município. Esse é um anteprojeto de lei da sua autoria. Qual que é o objetivo dele? Muito bem. Há muitos anos atrás, eu trabalhando num hospital aqui em Sete Lagoas, eu atendi uma criancinha, um bebezinho, todo flácido, todo mole. Eu então perguntei para a mãe se a criança tinha sido vacinada contra a paralisia infantil. Na época, a mãe me deu a seguinte resposta: eu não acredito em vacina. O filho dela está vivo até hoje, mas deficiente físico, em decorrência da doença. Então, pensando nisso, é que nós escrevemos esse anteprojeto de lei. Porque se for matricular o aluno e não apresentar a carteirinha, não é matriculado ou é obrigado a fazer a vacinação. Porque matriculado é sim, mas a mãe vai receber uma aulazinha sobre vacina, para não deixar os filhos dela à vontade dos vírus. A intenção foi essa. E hoje em dia, cada vez mais esse cartão de vacinação está se completando mais, né, vereador? Sim. Algum tempo atrás, muitas das vacinas hoje disponíveis não existiam. Exatamente, né? É isso mesmo. E graças a Deus e graças à nossa ciência, né, aos nossos pesquisadores, que a gente anda pela rua e não os enxerga, porque ficam fechados no laboratório, né? Graças a esses homens é que nós temos vacina contra a dengue e contra várias doenças, né? Isso é que é importante, é nós sabermos valorizar esses que produziram. Aqui que vem no meu braço, passou por estudos, muitos estudos. Inclusive, essas vacinas novas, por exemplo, a meningo B, né, que não é fornecida, ela hoje é uma vacina da rede privada, ela é cara, mas daqui a um tempo ela pode entrar, Sim. Porque já foi constatada a eficácia dela, Exatamente, não é ela isso? vem para a rede pública, exatamente. Esse tratamento que eu uso na minha vida contra vários tipos de doenças, a chamada autohemoterapia, é um tipo de vacina. Só que é meu próprio sangue que me vacina, entendeu? E com isso eu sobrevivo sem doença. Vereador, a gente estava falando sobre essa questão da saúde, a gente sabe da necessidade das pessoas terem acesso às unidades de saúde com eficiência. A questão da própria vacinação da criança, o posto de saúde, né, a unidade PSF, alertar os pais. Muitos fazem um trabalho fenomenal aqui na cidade, com gestante, com diabéticos e tal. Sim. O povo tem essa necessidade de ter a unidade de saúde acessível, né? E a gente precisa dessas unidades cada vez de forma mais completa na cidade. Sim. Isso me dói muito. Eu já 43 anos que eu sou médico da Ativa, eu tenho mais de 50 que eu me formei. Eu sinto muito a situação do pobre, daquele que não tem recurso para pagar um exame. E eu atendendo assim no PA Belo Vale, por exemplo, meu irmão atende no SF Nova Cidade, a gente vê a necessidade, a carência desse pessoal. E isso me joga, me mostra um outro lado. A necessidade que Sete Lagoas tem desse hospital regional. Uma necessidade que não tem tamanho. Ainda mais se nós pensarmos que dentro em breve a Faculdade Atenas de Medicina estará aí liberando estudantes para ficar aonde? No hospital municipal, que às vezes fica sobrecarregado, não dá nem condição de ensinar a mesma coisa acontecendo no Senhora das Graças. Então a necessidade que nós temos da conclusão desse hospital regional, porque ele, junto com a Faculdade de Medicina Atenas, vão sim melhorar o atendimento médico em Sete Lagoas. E a gente sabe da luta aí dos governantes para trazer, para funcionar, né? Um problema que precisa ser resolvido, porque vai atender, não é só Sete Lagoas. Não, mais 35 né? cidades. Mas veja só, nós temos representantes, mas tem representante nosso que não moveu uma palha, nem uma palha, porque isso é uma bandeira. O hospital regional tem que ser uma bandeira, porque, como você acabou de dizer, não é só Sete Lagoas. Mas veja o que aconteceu. A cidade desenvolveu em número de habitantes. As 35 cidades, a mesma coisa, desenvolveram, cresceram em número de habitantes, mas o sistema de saúde continuou do mesmo tamanho. Então esse hospital regional, ele é a chave para a medicina do futuro. Bom, a gente estava falando de saúde, vamos falar um pouco de educação também, que é uma área, né, do vereador, atua também, e é um anteprojeto de lei
da sua autoria, que dispõe sobre o certificado de incentivo aluno nota 10 para estudantes do 6º ao 9º ano e do 1º ao 3º ano da rede pública de ensino estadual e da rede pública de ensino municipal no município de Sete Lagoas. Esse aluno nota 10 é um incentivo para que nossos estudantes fiquem mais estimulados? Eu vou voltar ao meu atendimento. Sempre que eu atendo, seja do sexo feminino ou do sexo masculino, um jovem, depois que eu já olhei a doença, que eu já estou feita a receita, eu pergunto para ele, e a escola, como vai? Aí converso com eles, principalmente sobre matemática. E mostro para eles que a única barreira que eles vão ter durante a vida é a matemática. E se, portanto, eles aprenderem matemática, não existirão barreiras. Eu dou para eles o exemplo do meu irmão, que hoje já está com mais de 60 anos. Meu irmão, quando era jovem, fazia prova de concurso só para poder mostrar que não tinha dificuldade. Ele passou no Banco Central, passou na Polícia Federal, passou em tudo quando foi concurso e acabou parando na Escola de Medicina, que ele é médico. Não teve barreira nenhuma, porque sabia matemática. Então eu tento sim, e com esse projeto aí, esse aluno vai ser premiado. Ele vai ser premiado com diplomas, com tudo. Ele vai ter um orgulho de ser aluno nota 10. Isso é muito bom, porque nós temos que melhorar essa juventude. É porque tudo, na verdade, começa pela educação, né? Até Não, essa questão tudo, da saúde é pela educação. Tudo, educação é tudo. É tudo, tudo, tudo. Aí do país que não aplicar na educação. Ele fica na idade da pedra. É verdade. Vereador, a gente vai rapidamente para um outro intervalo. Vamos voltar então falando sobre novos projetos de lei, também sobre política. Isso, perfeitamente. O vereador Ronaldo João, do PHS, é o nosso convidado do Sete Lagoas em debate de hoje. A gente está falando sobre os projetos de lei que envolvem a saúde, a educação, mas também outras áreas aqui em Sete Lagoas. O vereador é autor do anteprojeto de lei 80 de 2018, que estabelece desconto sobre o valor da tarifa mínima mensal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, de Sete Lagoas. Foi um anteprojeto que deu uma repercussão boa, né, vereador? Sim, sim, deu uma repercussão porque o telespectador vai realmente entender. Tem época que falta água, né? Você fica ali 7 dias sem água, outro fica 2 dias, outro fica 15 dias sem água porque estragou. Tá? E por que você paga a conta toda do mês inteiro? Não é isso? Mesmo que fosse a tarifa mínima inteira, não é justo. Se você não recebeu, como é que você vai pagar? Não justifica. A visão desse projeto tenta mostrar isso. Mostrar para o SAI que não é justo cobrar de quem não gastou. A função é essa. Espero que realmente volte como projeto, como lei, né? Projeto de lei, para ver se realmente o povo pode ter benefício nesse projeto nosso. Esse raciocínio, ele pode ser feito em todas, na verdade, em todo tipo de tarifa que a gente paga, né? Por exemplo, conta de telefone, se você não paga, eles cortam, mas no outro mês você vai pagar o normal do mínimo. Exatamente. Realmente não é muito lógico isso. Os serviços que são prestados para a gente são serviços muito prejudicados, porque nós somos explorados em tudo, você pode tudo ter muito certeza. caro, né? Eu lá em casa eu tenho TV a cabo, quantas vezes você liga a televisão, não tem nada. Agora, como que eu vou correr atrás de quê? Tem jeito, né? E paga caro, né, pago vereador? pago caro. Vereador, a questão da instalação de placas de alerta em locais com alta incidência de trânsito é também um anteprojeto da sua autoria e outros também para mudança do trânsito de Sete Lagoas, né? Sim. O principal projeto para alterar trânsito em Sete Lagoas, inclusive a Secretaria já me respondeu, e é para me aguardar um pouco, é ali na Eurico de Souza Gomes, que nasce ali da Moço José Reis, próximo ali do terminal do rodoviário, das lotações. Ali tem um sinal, e 200 metros à frente, menos de 200 metros, tem outro sinal. Então é o seguinte, atrapalha muito o trânsito e atrapalha também a entrada à direita para a rua Eurico de Souza Gomes. Então aquele sinal ali, ele é um atraso ao nosso trânsito de veículos. Então eu pedi, na verdade, que retire ele. Eles estão fazendo um estudo, você vai poder realmente, se puder eu vou bater palma, eu vou ficar feliz, porque de certa forma nós ajudamos o trânsito. Agora, colocar placas em lugar de intensa atividade de acidentes é igual em Belo Horizonte, colocar placa onde tem inundação, é a mesma coisa. Ali na Chácara do Paiva, na esquina do Nessor Andrade com Maestro Paizinho, é acidente todo dia. Lá eu já lutei, já pedi, quebra-mola.
Mas além do quebra-mola, tem que ter também placas da incidência, a excessiva incidência de acidentes. Porque senão só o quebra-mola não vai adiantar nada. O povo passa por cima. Né? É igual estrada, né? Estrada rodoviária. Quando você vê uma placa nesse sentido, alto índice de acidente, automaticamente você vai diminuindo. Sim. É algo que fica no seu. Já chega no seu inconsciente. Opa, eu tenho que parar aqui. Exatamente. Eu, por exemplo, sou um motorista que eu respeito placas. A placa não foi colocada à toa. Ela não foi colocada. Se colocaram aquela placa ali, é realmente necessário. Quantas vezes eu estou reduzindo e sou cortado por outro veículo? Quer dizer, a educação no trânsito é uma coisa fundamental também para o bom convívio na sociedade, sabe? Vamos aproveitar, né, que a gente está no Maio Amarelo. Isso, Maio ressaltar Amarelo. essa questão da educação Exatamente. no trânsito, que não adianta só você saber, você tem que praticar no dia a dia. Tem que praticar. Inclusive tem a caminhada, acho que dia 14, 14, não tenho muita certeza. Mas eu vou participar, o ano passado eu participar também para que o povo veja que nós, que somos vereador, né, autoridade, alguma autoridade, estamos querendo mostrar a necessidade de realmente obedecer a lei de trânsito. Obedecer né? às placas, né? Tudo. A gente fez uma matéria sobre esse assunto, ali na rotatória da Santa Juliana, que foram colocadas placas, fizeram a rotatória. Sim. E diminuiu, assim, sobremaneira os acidentes ali. Muito, aquela rotatória foi, sim, uma coisa assim, de uma visão muito boa, porque hoje a pessoa para. Ela é obrigada, Ela é obrigada né? a parar, não tem como não parar. Mas você sabe que faixa elevada de pedestre ainda precisa evoluir bastante. O pessoal ainda não tem essa visão de que o pedestre é prioridade. O pedestre tem que ser prioridade, sim. O pedestre, depois a bicicleta, depois a moto. Porque o carro que está dirigindo é maior do que todos, né? Claro. Não tem jeito. Sem dúvida. Vereador, vamos falar então de política. A gente está aí num ano eleitoral, né? Sim. Como é que está a sua situação? Muito burburinho aí nos bastidores. Eu ia aposentar esse ano, né? Nesse mandato de vereador. Estava decidido a aposentar, não mexer mais com política. Mas analisando bem a situação da saúde de Sete Lagoas e vendo a necessidade do hospital regional ser terminado, e sabendo que o senador Antônio Anastasia, meu amigo, posso falar assim, meu amigo, ele também é um pré-candidato ao governo de Minas, com grande chance de ser eleito, eu então me dispus também a participar dessa eleição, e hoje eu posso dizer que eu sou um pré-candidato a deputado estadual pelo PHS, porque Anastasia ganhando, posso quase garantir o hospital regional pronto. E eu, como estou na saúde, vejo a situação do povo e vejo que só aquele hospital é que pode dar a solução para essa crise de saúde em Sete Lagoas, eu vou sim. Eu lancei meu nome, espero que o partido aceite e vamos disputar e ver se o povo também compreende, porque eu não tenho nenhum orgulho. Eu quero que o povo entenda que eu sou um homem simples e quero ser simples até o fim. Mas eu sou do povo. Eu sofro aquilo que o povo sofre. Porque eu tenho minha Unimed, eu tenho tudo, mas o povo não tem. E eu também já pertenci a essa classe que não tem. Eu sei o que é correr atrás de um exame e não conseguir. Isso me dói muito, e por doer muito é que eu me disponho de novo a participar de uma campanha. Você acha que esse ano as eleições vão ser bem intensas? A eleição vai ser muito difícil. Vai mudando a legislação, né? Vai tornando a coisa não é mais só difícil. por isso, não. O povo está descrente do político. Tem isso também. Né? O povo está completamente descrente do político. E se o político, por exemplo, não for uma pessoa que realmente demonstre ter compromisso, seriedade, porque honestidade eu não digo que é obrigação de cada um ser honesto, né? Mas compromisso, pelo menos, cumpridor da palavra, não vota não. E vai cair muito a legenda, porque muita gente vai conseguir anular o voto. Infelizmente, né? Infelizmente. Não é bem por aí, né? Mas Não, a gente não até é. entende cada um Exatamente. fazer a leitura da sua forma, né? Perfeitamente. Mas realmente é preciso um estímulo melhor para as pessoas Tem votarem. que, principalmente, vamos dizer, para presidente da República. A gente está com uma interrogação de todo tamanho, né? Você não vislumbra um líder, um verdadeiro líder, você não vislumbra. Você vislumbra, sim, oportunistas, né? Esse é que é o grande problema.
Vereador, infelizmente nosso tempo esgotou, um bate-papo muito bacana, muito produtivo. Muito obrigado. Agradeço muito sua presença aqui, as portas estão abertas para quando o senhor quiser voltar. Perfeitamente. Viu? Muito obrigada por sua Eu presença. agradeço a você e também aos telespectadores que participaram dessa nossa entrevista. Tá certo, muito obrigado. Obrigada. E o Sete Lagoas em Debate termina por aqui. Obrigado por sua companhia. Até o próximo programa.